Olá, sejam todas bem-vindas. Essa live é para você, mamãe, que dá conta de tudo sozinha. São mamães que se percebem como fortes e, por serem fortes, são boas para lidar com situações estressantes. E eu também me incluo aqui nessa categoria, né? E só para exemplificar um pouquinho, né, esse ser bom e lidar em situações conflitantes. Há alguns anos atrás viajei com o meu marido, que naquela época era meu namorado, para a fazenda dos avós dele. E lá eu fui andar num cavalo, cavalo inteiro, e peguei esse cavalo. Me falaram que o cavalo era bom, era mansinho, que ele não, que eu poderia andar tranquila. E peguei o cavalo e comecei a subir a estrada. E de repente esse cavalo viu uma égua, né, que estava no pasto logo atrás ali do curral da fazenda, e ele virou para o lado para voltar pro curral. E aí ele começou a disparar e foi correndo porque ele queria chegar ali na égua, e eu tentava segurar as rédeas dele ali, e ele fez um movimento assim de que talvez ele fosse empinar comigo. E aí o que que eu fiz, né? Larguei as rédeas, o cavalo correu solto, correu frouxo, e naquele momento ali eu comecei a pensar nas possibilidades de tudo que poderia acontecer e o que eu iria fazer, né? Então eu vi que ele estava correndo para o lado do curral, e aí eu peguei e joguei meu corpo para trás, joguei minhas pernas para frente no estribo, porque eu imaginei que ele fosse parar de uma vez ali e ele pudesse me ejetar, né, para dentro do curral. E assim eu fiz. Então ele chegou, ele freou realmente de uma vez, mas como eu já tinha montado a minha estratégia e eu tinha feito tudo bonitinho, ele não me jogou para cima do curral, e ele deu meia volta e passou por baixo de uma árvore. E aí eu segurei nessa árvore e saí do cavalo e deixei o cavalo solto, né? Então, nessa situação, né, num contexto assim de estresse, eu me dou bem nessa situação de achar a estratégia do como fazer, né, o como lidar com isso, né. Aqui o engraçado dessa história é que eu fiquei ali nessa árvore, pendurada nessa árvore ainda por um bom tempo. Nem o meu marido conseguiu me tirar lá de cima, né? E desde então também não montei mais num cavalo. Então é algo que eu preciso rever. Mas voltando ao contexto, né, pessoas assim pensam estrategicamente também quando os outros estão em pânico. E aqui um outro exemplo que eu queria dar é justamente o exemplo do tombo da Sofia. A Sofia, quando ela foi para a escola, ela foi com 2 anos e 4 meses, e logo no primeiro mês ela levou um tombo muito feio, mas tão feio que até mesmo a própria escola me ligou muito desnorteados, estavam muito desnorteados. E aí naquele momento, nessa época eu trabalhava numa empresa, né? Eu me organizei ali e fui calma, tranquila, acudir a Sofia, né? Ver o que eu poderia fazer. Quando eu cheguei lá, que eu vi a situação que ela estava, o rostinho dela, a boca, o nariz, né? Aí eu peguei ela, peguei as coisinhas dela, não desesperei ali naquele momento, porque eu verdadeiramente não estava desesperada. Na hora que eu vi o jeito que ela estava, eu pensei comigo, eu preciso agir. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o pediatra dela. O pediatra já me orientou a levá-la primeiro ao dentista, porque a situação da boquinha dela interna estava muito complexa. E assim eu fiz, com muita calma, com muita tranquilidade, e transmitindo essa calma e essa tranquilidade para a Sofia. Peguei ela, fomos ao dentista. O dentista primeiro avaliou, fez uma limpeza ali por dentro da boquinha dela, e depois nós fomos no pediatra. E aí voltei para casa, e aí meu marido também já estava desorientado, porque tinha ficado sabendo do contexto, acompanhando por mensagem tudo o que acontecia. À noite, depois que a Sofia dormiu, foi que eu desabei. Aí eu tive assim um momento de tremedeira no corpo, chorei, mas somente depois que ela dormiu, depois de muitas horas depois que isso aconteceu, né? Então essa é uma característica que tem quem se sente forte, quem se percebe forte, muitas das vezes ela dá conta do que ela precisa dar ali naquele momento, mas em algum momento sozinha, ou tomara que seja na presença de alguém, esvazia-se um pouco. Eu não digo que se esvazia tudo, mas esvazia-se um pouco, né?
o corpo pede, e aí às vezes o choro vem, né? Então as pessoas que são fortes, além delas terem essa habilidade, né, estratégica de lidar nos momentos de crise, nos momentos de pânico, as pessoas elas também elas são muito eficientes também em lidar com pessoas que estão com raiva e até mesmo com as pessoas que estão angustiadas. E aqui uma cliente perdeu um filho, né, num acidente de carro. Ele era o caçula de 4 filhos e eles foram avisados de madrugada sobre esse acidente. O marido e os demais filhos se desorientaram com o acontecido, inclusive esses filhos também eram adultos, alguns eram casados, todos moravam na mesma cidade ali, né? Dessa mãe que eu tô contando essa história. E adivinhem quem foi? Ao perceber que a família estava abalada demais com a notícia, foi ela que pegou a estrada, foi ela que foi até o local do acidente, foi ela que reconheceu o corpo do filho, que organizou tudo, que fez tudo o que precisava fazer naquela noite, né? E só depois de 10 dias do ocorrido que ela se permitiu entrar em contato um pouco com essa dor. Significa que ela não sentiu? Sentiu a dor do filho, ela chorou. Eu fui no velório e ela chorou, ela estava triste, mas não era só. Ela tinha mais o que chorar. A dor era maior do que ela estava se permitindo ali extravasar naquele momento, né? E eu me percebo forte, eu me percebo com algumas características desse seja forte para dar conta das coisas, mas eu não consigo, por exemplo, me imaginar numa situação assim, né? A que custo, por exemplo, né? Essa mãe conseguiu ser tão forte nesse contexto que a gente está comentando aqui. Nós que nos consideramos fortes, né? Que temos essa, essa que nos sentimos essa fortaleza, que damos conta de tudo, nós temos um senso de dever também que nos garante, que faz com que a gente garanta que tudo realmente seja feito, principalmente no que diz respeito aos nossos filhos, né? E por conta disso, a gente tem uma certa dificuldade de assumir as nossas fraquezas. Às vezes, até de assumir que a gente não está dando conta de tudo, que a gente precisa de ajuda. E é justamente nessa dificuldade de se mostrar fraca é que muitas das vezes a gente perde a chance de pedir ajuda, né? E seguimos assim, sobrecarregadas, sentindo um peso enorme nas costas, nos pensamentos, porque até mesmo a nossa cabeça cansa, né? Até a mente, porque enquanto a gente está ali calma, a gente ali está lidando com uma certa tranquilidade, mas às vezes os nossos pensamentos estão ali até mesmo na estratégia, né? Pensando na estratégia, o que eu vou fazer para dar conta de tudo que eu preciso lidar hoje, né? O que eu vou fazer para dar conta nas situações em que os filhos, por exemplo, às vezes demandam da gente uma postura, uma orientação, principalmente no quesito moral, né? E o custo que pagamos com esse comportamento é justamente com o nosso tempo, nosso tão precioso tempo, né? E com o nosso estresse, porque dar conta de tudo gera um estresse para o corpo, gera um estresse para a mente, e sabe-se lá as consequências que isso pode acarretar depois de alguns anos, né? Nesse movimento, nesse comportamento. A filha de uma amiga, ela fez um cartão pro Dia das Mães e ela desenhou a mãe como um robô enorme. Inclusive nesse desenho ela desenhou toda a família, né? E todos ali em volta do robô que era a mamãe, né? E, e ela falou para a mãe perguntou: Nossa, mas por que você desenhou a mamãe como um robô? Aí ela falou: Ah, mamãe, porque você é assim, você é grande, você é uma fortaleza, você faz tudo, você dá conta de tudo, você cuida de todos nós. Por isso que a gente desenhou todo mundo aqui em volta de você, porque você cuida de todo mundo. E quem cuida dessa mamãe? Quem é que vai lá e põe graxa nas engrenagens desse robô? Não é verdade? E eu vejo a minha mãe assim, eu sinto na mão, inclusive,
Porque se eu tocar minha mãe é fortinha, minha mãe é durinha, o corpo dela, assim, ela ela é toda durinha, porque ela já tá aí com seus 70 anos, né? Mas ela é uma vovó do corpo durinho, sabe? E quando eu penso na minha mãe, eu não consigo pensar na minha mãe numa fraqueza. Todas as vezes que ela passou por um processo cirúrgico, por exemplo, ela nunca quis que nenhuma de nós ficasse com ela, dormisse com ela no hospital. Ela sempre dormiu lá sozinha. Os pós-operatórios dela, raras as exceções, eu tive o prazer de retribuir um pouco do cuidado que ela tem comigo, com ela, que foram algumas cirurgias que ela fez, e mesmo assim foi sempre muito durona, muito forte, não reclama fácil de dor, sabe? Meu marido teve o Covid e na mesma época minha mãe teve também. E ela mora sozinha num apartamento. E eu aqui em casa, né, com o meu marido isolado, é, cuidando das coisas, com as crianças. Em momento algum eu falava com ela. Eu perguntava como é que ela estava, e ela sempre falando que estava bem, ela sempre falando que agora que ela começou a tomar os remédios que ela estava melhor. Mas imagina ela sozinha ali, o medo que ela não passou, talvez, de passar mal ali. Hora nenhuma me pediu para levar uma comida para ela, e nem eu mesma passou pela minha cabeça a possibilidade de pensar assim: nossa, deixa eu levar o almoço para minha mãe, deixa eu pelo menos pensar em levar o almoço para ela, justamente para ela não ter que cozinhar, porque ela cozinhou o tempo que ela estava ali em casa passando mal do Covid ali, ela cuidou dela, ela que cozinhou para ela. Então, da mesma forma que ela também não pediu ajuda, e a gente eu a vejo como sendo tão forte, como quem dá conta tão bem de tudo, que acaba que a gente também deixa de oferecer a ajuda, né? Então, isso é muito bacana de pensar, e isso é uma reflexão recente, porque eles tiveram Covid aí em setembro, né? No finalzinho aí do ano passado. E interessante que eu lembrei disso agora, aqui na hora que eu estava falando da minha mãe, que muitas das vezes ela poderia ser ajudada mais, né, pela gente, mas a gente não a vê precisando de ajuda. E talvez as pessoas não te vê, você, mamãe, que vive nesse peso da responsabilidade, tanto dos afazeres, ou até mesmo às vezes ao peso da responsabilidade de conduzir os seus filhos pela vida, né? Por que será que os seus filhos sempre chegam em você, por exemplo, quando eles machucam, ou quando eles estão com alguma dificuldade, ou quando eles querem conversar de alguma coisa? Por que eles não procuram muito o papai? Pensando no contexto que o papai está ali, né, dentro de casa, uma família onde o papai e a mamãe estão juntos, né? Que, por exemplo, é o meu contexto, os meus filhos veem mais em mim, sabe? O papai tá ali, eles chegam no papai, mas na hora do borogodó, na hora de resolver alguma coisa, na hora que machucou, na hora que tá doendo, na hora que tem algum perhaps acontecendo, é a mamãe, né? É a mamãe que tem que vir, é a mamãe que tem que me ver, é a mamãe que tem que tá aqui comigo, né? Por que será, né? Que já existe essa percepção? Será que eles pensam que o papai não dá conta, que só a mamãe dá conta? Ou será que sou eu que passo essa mensagem para eles de que eu dou conta, né? Vem em mim que eu dou conta, né? E às vezes até mesmo o próprio parceiro, até mesmo o próprio papai, independente se ele está dentro de casa ou se ele não está dentro de casa, às vezes ele também não se envolve tanto. Não se envolve tanto com as questões, com as responsabilidades dos filhos, justamente porque percebe que você está dando conta, que você está dando conta, porque se você não fala, se você não pede ajuda, se você não compartilha, se você não busca tá falando sobre, se você não faz com que seus filhos às vezes procurem o papai, né? Então são alguns exercícios que assim, que é bacana de se observar e talvez você tentar fazer. Algumas vezes meus filhos chegam em mim perguntando alguma coisa e eu falo que eu não sei. Principalmente quando é assuntos que envolvem muito questões assim que eu entendo
que é da natureza do homem, por exemplo. A bicicleta, minha bicicleta está estragada, minha bicicleta está com pneu assim. Mamãe, olha o que aconteceu com a corrente da minha bicicleta. Eu consigo ir lá e arrumar a corrente da bicicleta. E já até fiz isso algumas vezes. Agora, em outras vezes, eu faço, nossa, do jeito que tá aqui, a mamãe não dá conta. Vai lá ver com o papai. Vai lá ver com o papai que entende dessas coisas. Sabe? Até que ponto você faz esse movimento de fazer com que os seus filhos vão por outro lado, que os seus filhos procurem também o outro lado, né? Então, acho que vale uma reflexão aqui de você se observar, pensar primeiro se esse eu dou conta, né? Bate aqui, que chega aqui, que aqui eu dou conta. É, amigos, amigos percebem isso. Então, os próprios amigos chegam até você com problemas, porque sabe que você ali tem uma palavra coerente para falar, que você vai dar conta de orientá-los, vai dar conta de dizer algo para ele. E é tão interessante que às vezes eu achava até que eu era um para-raio. Já aconteceu várias vezes, de uma vez inclusive foi muito hilário, eu estava num casamento, eu não conhecia ninguém desse casamento, porque era um casamento, era um amigo do meu marido que estava casando, e nessa época inclusive nós éramos namorados, e eu acho que era a primeira vez que eu estava vendo esse amigo dele. Eu sei que eu não conhecia ninguém, nem mesmo o noivo eu não conhecia direito, e eu estava ali no casamento acompanhando o meu marido, e aí eu fui ao banheiro, né? E eu fui no banheiro, que eu entro no banheiro, entra uma mulher chorando atrás de mim no banheiro e já chegando no meu lado e já conversando ali, e já se abrindo e já falando do contexto dela, do que estava acontecendo, por que ela estava chorando, qual era o problema que ela estava enfrentando ali, né? Então, parece que a gente atrai. A sensação que eu tenho é que o seu campo de que, nossa, você dá conta, ou nossa, ali tem força, né? É como se no seu campo estivesse emanando assim para as pessoas, não, aqui tem força, né? Eu sou forte. E aí os problemas vêm, os amigos vêm, né? E acaba que você realmente dá conta de tudo ali, né? Cuida de tudo, organiza tudo, acolhe todo mundo, resolve os problemas de todo mundo, aponta a melhor coisa para se fazer, o melhor caminho a seguir para todo mundo. E você, né? Como que está você? Quem olha por você? Onde que está a sua orientação? Quem te orienta? Quem te ajuda? Quem te apoia, né? Então, eu acho que cabe uma observação primeiro interna, né? Se o que eu tô falando aqui faz sentido para você. Depois, com muito carinho, com muito amor, com muita delicadeza e gentileza por você, perceber o que eu posso fazer com isso, né? Como eu posso fazer pequenas mudanças, o que que eu já consigo fazer de tal forma que eu comece a perceber que é ok me mostrar fraca às vezes, que é ok assumir que eu não estou dando conta às vezes, sabe? Posso começar pelas questões mais banais, como por exemplo, não estou conseguindo lidar com a minha casa aos finais de semana, é ok, eu não vou fazer o almoço, ou é ok, eu topo fazer o almoço, mas eu gostaria que alguém me ajudasse com a louça, coisas nesse sentido, sabe? Eu pedir ajuda, assim, por exemplo, hoje eu tô aqui conversando com vocês, e eu sei que meu marido tá entrando numa reunião ali, minha enteada que tá aqui em casa, ela tá me ajudando com as crianças hoje. Eu pedi ajuda para ela, sabe? Em outro tempo, o meu movimento mais certo de se fazer, talvez eu teria colocado os dois aqui no cantinho, aqui onde eu estou, teria colocado cada um ali com o seu iPad vendo um filminho, ou eu teria colocado eles na TV, lá embaixo alguma coisa, onde de tal forma onde eu consiga olhar para eles, e naquela ansiedade, né? E com aquele sentimento de que, assim, nossa, e se eles me chamarem, se eles virem aqui, eles vão me atrapalhar nesse momento que eu tô aqui conversando e fazendo a live, né? Então imagina que era um estresse que eu estaria administrando.
Além de estar aqui conversando com vocês, eu ainda estaria administrando esse estresse da possibilidade dos meus filhos virem até mim e me interromper, ou às vezes um deles machucar, alguma coisa nesse sentido. Mas não, são pequenas ajudas. E você começa a fazer isso e você começa a experimentar que é bom. Você começa a experimentar que você começa a perceber que eu não estou me sentindo fraca. Porque eu pedi ajuda para ela, para minha enteada, eu não estou me sentindo fraca. Percebe? E é assim que a gente começa a experimentar novos comportamentos, novas atitudes, né? Se observar, escolher pequenas mudanças que eu posso fazer e que eu posso ir percebendo que é ok, sabe? E se para você, por exemplo, é muito, você pode. Ah, ainda não consigo fazer isso, ainda não consigo pedir ajuda, mas talvez você possa pensar na possibilidade de falar um pouco sobre você com alguém que você confia, porque quem é muito no seja forte, quem fica muito nessa postura, né, ela sempre está muito disponível a ouvir, né, a ajudar, mas ela não está muito disposta a se abrir, né, a falar de você, porque também falar de você pode estar mostrando para o outro uma fraqueza. Gente, somos humanas, até mesmo nós, mamães, somos humanas. Temos senso de dever? Sim. Temos que ser fortes em alguns momentos? Sim, sabe? Na questão da Sofia, se eu fosse ali desesperar, se entrasse em choro, a hora que eu visse a situação que estava o rostinho dela por causa do tombo, talvez eu não teria dado conta de socorrer a minha filha. E talvez eu teria feito ela ficar até chorar mais e sentir uma dor até muito maior. Então, em alguns momentos, a gente precisa desse movimento, desse comportamento, mas em alguns momentos. E não constantemente, e não com uma certa frequência. Se você sente esse peso dessa responsabilidade, se você sente o peso do dia a dia nas suas costas, talvez você esteja usando muito dessa atitude. Talvez o seja forte esteja muito grande em você, né? Então você pode falar. Uma outra alternativa é escolher alguém, um amigo, uma pessoa que você acha que você pode falar um pouco de você para você experimentar o que é isso, né? Se você não tem ninguém que você confia, talvez você pensar num processo terapêutico, num terapeuta, que é uma pessoa isenta, que não te conhece, que às vezes as pessoas têm dificuldade de se abrir com um conhecido, com uma amiga, mas às vezes com uma pessoa que é desconhecida, esse processo pode ser iniciado de uma forma mais fácil, né? E uma outra alternativa que eu gosto muito de trazer também é que se também falar é muito para você, ou se você percebe que ainda não está no momento para isso, escreva. Pega um papel, pega um caderno, escreve, pega um momento para você escrever, para você começar a entrar em contato com isso, sabe? Com essa força. Comece escrevendo da força que você sente. Comece escrevendo da força, do quanto isso é importante para você, do que você percebe de benefício que ser forte traz para você. Comece a lembrar de situações em que você sentiu que foi muito, que foi pesado, mas que você deu conta de fazer. E o que você poderia ter feito para ser mais leve, com quem você poderia ter dividido aquele fardo daquele momento que foi pesado. E assim você vai começando a escrever, vai começando a ter tomada de consciência e você vai começando a avaliar, a começar a exercitar, pelo menos a pensar em alternativas. Nossa, quer dizer que em outra situação semelhante igual àquela, então quer dizer que não precisa ser como foi. Eu posso pedir ajuda para alguém, eu posso chamar alguém para estar comigo ali naquele momento, né? Por exemplo, essa minha cliente que foi no local do acidente do filho, ela poderia ter chamado uma amiga para ir com ela. Ela poderia ter chamado o irmão dela, que também estava ali, morando ali na mesma cidade dela, sabe? Ela poderia ter pensado em alguma alternativa de alguém ir com ela para estar com ela, sabe? O simples fato de ter alguém ali estando com ela, com certeza algumas coisas essa pessoa iria pegar para fazer, sabe? Mas é um apoio emocional, é um esteio, sabe? É estar alguém naquele momento. Talvez ela não daria conta de dividir
né? Talvez ela queria realmente dar conta de tudo sozinha, mas o simples fato de alguém estar ali junto já torna esse caminhar um pouco mais leve. E esse era mais um, né, mais um do assunto que eu queria muito trazer, porque quando a gente pensa na mamãe sem tempo, né, na mamãe que quer mais tempo, muitas das vezes a gente pensa muito em, nossa, o que eu posso fazer para otimizar minhas atividades? O que eu posso fazer para organizar? E dicas para isso se tem várias, né? Se tem várias que você pode fazer, que você pode conseguir, né? Mas se são mamães que têm alguns comportamentos como esses que eu venho falado durante essas semanas, como por exemplo que tem esse seja forte muito grande, será que dicas de organização de casa, de cardápio ou de casa, será que realmente isso seria efetivo para essa mamãe? Para aquela mamãe que sempre ajuda muitas pessoas, que sempre está ali muito disponível, que desprioriza suas coisas em detrimento da outra mamãe, que tem o seja agradável muito exacerbado. Será que para essa mamãe também, se eu propor dicas, se eu propor uma organização do dia a dia dela, um planner, você acha que ela consegue manter esse planner durante quanto tempo? É questão de tempo, gente, é questão de dias, é questão de talvez aí você consiga manter 15 dias, 20 dias, talvez um mês. E você até percebe alguns ganhos realmente de tempos pelo simples fato de se organizar, olhar para o que você tanto faz é uma etapa, mas olhar para você, olhar para os seus comportamentos, da forma como você funciona, é a base, é o alicerce. Sem isso, não se mantém. Os afazeres, as organizações, elas não se mantêm. Não se mantém mesmo. Dou um exemplo que não tem muito a ver com o tempo, né? Mas eu tenho uma amiga que a casa dela, ela não é acumuladora. Ela não chega a ser aquele nível de acumuladora que tudo que ganha guarda. Ah, não, mas ela tem um pouco disso, sabe? O quintal dela tem umas ferragens, tem uns toldos, tem umas coisas lá que ela acha que tá lá porque algum dia ela pode precisar e se ela precisar, ela tem, né? A sala é cheia de coisas em cima do painel, os quartos, as crianças dela têm muitos brinquedos. E existe até uma tentativa de organização, porque lá eles têm aquelas caixas de organização grande que tem até umas etiquetas falando carrinhos, bonecos, jogos. Então até existe uma tentativa de organização, mas se você abrir as caixas, não estão assim mais. Com certeza em algum momento aquilo já foi organizado, mas não se manteve, sabe? O guarda-roupa, se você abrir o guarda-roupa dela, tá tudo etiquetado. As gavetas com roupas íntimas, as gavetas com roupas de ginástica, as gavetas com meias, as camisetas, onde deveria estar as camisetas dobradas, as roupas, sapatos. Você vê que houve uma tentativa de organização, mas não está organizado, não é organizado, sabe? E sem falar no volume, que o volume de roupa, por exemplo, que ela tem ali é um volume de roupa que dá para ela e mais umas 4 mulheres, sabe? Viverem aí com certeza a vida inteira. Então percebe que houve-se a tentativa. Inclusive, conversando com ela, ela me falou, ela contratou uma consultora uma organizadora do lar. E essa mulher teve lá na casa dela, passou acho que 4 dias lá. Organizou desde o guarda-roupa, os armarinhos do banheiro, até as coisas de cozinha, a área lá de fora. Propôs para ela muitas coisas para desapegar. Ela até conseguiu fazer alguns desapegos, mas muito poucos. E se manteve. Essa organização se manteve por um tempo, porque na verdade tem que olhar para dentro. Onde que está a desorganização interna, né?
Onde que está a desorganização daquele sistema familiar, porque na verdade ali é ela, é o papai, que é o marido dela, são os 4 filhos que vivem ali, né? Aonde está essa desorganização ali? Porque precisa, tem que olhar para isso, tem que olhar primeiro para isso, para depois pensar na praticidade, pensar realmente assim no que eu vou fazer para ter mais tempo de qualidade para mim, para sobrar mais tempo para eu ter com meus filhos. E aí sim você faz uma listinha de coisas a fazer, e aí você vai ticando, já organizei isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro. Então, agradar demais é uma característica de atitudes que foi falado já aqui e que depois, quando eu for disponibilizar essa live em vídeo, eu vou colocar os links para vocês lá. Já falamos também do Seja Perfeito, que também é uma característica de atitudes que também consome muito o nosso tempo, que é você se pegar em detalhes, né? Em pequenos detalhes, sendo que uma coisa já está feita e você vai ali perdendo tempo em colocar algo melhor do que já está, né? E será que algum dia você vai olhar para isso e falar assim, nossa, agora tá bom? Agora tá perfeito, né? Que perfeito é esse, né? Falamos agora do Seja Forte, que também são atitudes que, como eu disse aqui, que também consomem o seu tempo. E todos eles, além de consumir o seu tempo, também consomem o seu corpo, porque é o que o estresse faz, né? O estresse consome o seu corpo, traz o cansaço corporal e mental, né? Então nós falamos do seja agradável, falamos hoje do seja forte, falamos do seja perfeito e falamos também do seja apressado, né? Que também é uma característica de comportamentos que é aquela estar sempre na correria, né? Estar sempre fazendo muitas coisas, incluindo várias coisas para se fazer no nosso dia a dia, né? Que também nos impede de parar um pouquinho, de realmente olhar para as situações. E essas pessoas, então, que são muito apressadas, elas nem conseguem, não sabem o que fazer com o tempo de sobra, quando sobra, né? Então, a reflexão de hoje que eu queria provocar é para olhar para mais esse grupo de comportamentos, né, do seja forte, do, do que está faltando, né? Olhar primeiro para você, olhar para experimentar pequenas mudanças, envolver pequenos envolvimentos de outras pessoas. Se o seu caso é que você tenta envolver algumas pessoas que não te ajudam de forma alguma, como acontece, tem algumas mamães que realmente elas têm que dar conta de tudo sozinhas porque elas não têm o apoio do papai. Realmente não têm a presença ou o apoio do papai. Mas será que não tem mais ninguém? Será que não tem outra alternativa, né, para não ter que dar conta de tudo sozinho? É essa pergunta, com essa reflexão que eu gostaria de ficar por aqui hoje. Um grande abraço para vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui ou alguma pergunta. Não temos. Temos aqui a Juliana concordando, falando que é isso mesmo e que está adorando esses conteúdos. Bom, então é isso. A minha proposta aqui, por ser mamãe e por entender essa questão de tempo, são lives mais curtinhas mesmo, conteúdos de no máximo aí 30, 40 minutos. Um beijo grande para vocês. Espero ter contribuído mais uma vez, ter plantado uma sementinha aí para você, mamãe, para você entender que precisa se olhar os seus comportamentos antes de pensar em estratégias, em o que eu posso fazer para ter tempo livre na minha vida, tá bom? Um beijo grande e te vejo no próximo conteúdo. Até mais!